Pessoal, observe que na elaboração do croquis, do esboço, eu tive a necessidade de aumentar essa parte da peça para poder dimensionar o furo desse rasgo, certo? As dimensões desse rasgo, tanto nessa extremidade aqui, quanto também na outra extremidade, onde tem essa parte que termina o rasgo, certo? Fiz aqui esse outro detalhe, ó. E a furação da peça também, eu tive a necessidade de fazer um detalhe à parte, mostrando o escariado do furo. Então, esses detalhes também é necessário para a fabricação da peça, certo? Então, sendo assim, eu vou ter que representar também no desenho. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, que eu já fiz para adiantar essa aula. E para isso eu tenho que escolher uma escala, certo? Para esses detalhes aqui, eu botei na escala de ampliação, que a gente falou, a escala 2:1, certo? Na escala de ampliação desse detalhe, para poder eu dimensionar esse diâmetro, o afastamento da borda para o centro e na outra extremidade da peça, que seria aqui, ó, a escala também 2:1, para eu dimensionar aqui a largura do rasgo e o fim dele, a distância da face para o centro do furo, para completar esse rasgo aqui, certo? E a furação da peça, por se tratar de uma furação que tem um escariado, eu fiz na escala 4 vezes maior, certo? Então a ampliação também 4:1. E aí eu preciso, quando é um desenho pequeno dessa forma aqui, no A4, eu não preciso nem especificar, por exemplo, detalhe A, detalhe B, corte A, porque já é um formato que subentende quais são as partes que está sendo detalhada nesse ponto, certo? Então, eu posso também, quando se trata de uma peça que tem mais detalhes, um formato maior, eu especificar uma ameba aqui, ou um círculo, certo? E dizer detalhe A, B, detalhe A. Eu vou fazer aqui, nessa pequena, que não tem necessidade, mas eu vou fazer para vocês entenderem como é isso. Seria eu traçar um círculo aqui, ó. Traço 2 pontos. Traço 2 pontos. E puxar aqui, por exemplo, ó, detalhe A. E aqui eu completar, ó, detalhe A. A mesma coisa do lado de cá, eu representar aqui, ó, um círculo, traço 2 pontos. E puxar posso representar dessa forma aqui também, ó. Traçar a linha desse formato. Detalhe B. E aí eu informar aqui embaixo, ó. Detalhe
B, certo? E para furação do escariado, eu mostrar como se fosse um corte, né, na peça. Aqui, ó. Um corte localizado que a gente chama de seção, porque só não é um corte na peça, é uma seção só na parte onde eu preciso representar. Aí vamos chamar C. Ou posso fazer A, porque como aqui é uma seção também, eu posso repetir a letra. Não tem problema. Eu botei letras diferentes. Para o caso do detalhe, que eu mostrei aqui, eu tenho que botar letras diferentes, né, para saber o A e o B onde é que está localizado. Mas quando for um corte, eu posso repetir corte A, porque ele não é mais um detalhe, ele é um corte. Eu posso repetir a letra, mas eu botei C. E aqui eu dizer, ó, corte C, C, certo? Então, toda a orientação dos detalhes e do corte que estão ampliados, eles estão representados aqui, tá bom? Então, dessa forma, a gente concluiu a parte de detalhes todo dimensional da peça que vai ser fabricada. A gente completando a legenda aqui, ó, é uma peça só, não é isso? Um item. A escala principal do desenho é 1:1. As outras são secundárias, estão representadas em cada detalhe. As dimensões da chapa que eu vou precisar, por se tratar de chapa dobrada, eu coloco aqui, ó, chapa dobrada, certo? E aí eu desenvolvo mais ou menos o necessário para dobrar essa chapa. E aí o fabricante vai ter uma ideia melhor de quanto ele vai precisar. Então eu tenho, ó, 44 milímetros é a altura total, né? Vou fazer aqui umas contazinhas para vocês, ó. Como é que eu desenvolvo essa chapa? Eu vou pegar 44 menos 14, me sobrou 30 milímetros. Essa entrada aqui, ó, tem 6 mais 6. Então 6 mais 6. É isso? 12 42 mais os 14, que é essa parte aqui, ó, mais 14, 56. Então, aqui na lista de material, eu vou dimensionar, que é uma chapa de, por exemplo, vamos supor que seja uma chapa de 1,5. Aí eu coloco 1,5 por 56 por 85, certo? A quantidade aqui da peça, certo? Que aqui é quantidade. O material da chapa, se é alumínio, se é aço, se é qualquer outro metal, cobre, está especificado aqui. E aqui só uma observação que é chapa dobrada. Bom, aí aqui embaixo agora, o nome da peça é suporte para corrente de segurança. Aí aqui assina o projetista.
Aqui assina o desenhista e o engenheiro responsável. E aqui vai o número de desenho da empresa que fez o projeto, o desenho da peça. Certo? Como eu falei, essa legenda, cada empresa adota um formato, certo? Aqui está o número, por exemplo, eu considerei MGM, desenho 1, 23, 2020, determinei uma numeração, qualquer empresa vai adotar da sua forma. E aqui, se tiver alguma observação, quando ele for substituir, aí você coloca, se tiver revisão no desenho, tiver alguma alteração no desenho, depois dessa primeira emissão, aí aqui você vai dizer revisão A, B, C, depende, e a data que foi feita a revisão. Então, cada empresa adota um sistema de documentar o seu detalhe, sua peça, seu desenho, da máquina, uma parte que seja, e com isso está concluído. Isso aqui agora é um documento, certo? Em qualquer parte do mundo que você levar esse desenho, ele vai ter condições de ser confeccionado.